Parabéns! Seus pulmões são do tamanho de uma quadra de tênis. Seus olhos são poderosos como uma câmera de 576 megapixels. E seus ouvidos são tão sensíveis que você consegue ouvir moléculas. Isso é prova suficiente de que você tem superpoderes. Seu corpo possui mais de 600 músculos e você usa 200 deles só para dar um simples passo. Seus músculos trabalham duro, pois você dá cerca de 10.000 passos por dia. Você fica cerca de 1 centímetro mais alto de manhã do que no resto do dia. Isso porque os discos da sua coluna descansam e esticam, voltando ao tamanho normal enquanto você dorme. Quando você acorda e fica em pé, eles são espremidos. Os astronautas crescem cerca de 5 centímetros no espaço sideral. Lá há menos gravidade empurrando as vértebras deles, então eles acabam esticando um pouquinho. Os humanos conseguem sobreviver até 2 meses sem comida. O tempo exato depende de fatores como idade e saúde, mas mediamente um corpo consegue usar seu próprio tecido como combustível para viver durante esse período de tempo. Sua memória a longo prazo consegue armazenar a mesma quantidade de informações que a internet, aproximadamente 1 petabyte. Se pudesse converter isso em um texto e imprimi-lo, daria cerca de 200 vezes a distância da Terra até a Lua. Se os seus olhos fossem câmeras digitais, a resolução deles seria de 576 megapixels. Normalmente, as pessoas distinguem 1 milhão de cores, mas algumas têm 4 tipos de cones perto da retina em vez de 3, e isso as faz enxergar 100 milhões de cores. Os ossos humanos são compostos de 31% de água e, mesmo assim, são mais fortes que o aço. 16 centímetros cúbicos de um osso conseguem suportar o peso de 5 caminhonetes. O osso é leve, duro e elástico ao mesmo tempo, e para completar, ainda consegue reparar a si mesmo. Os humanos conseguem mudar sua temperatura corporal. Um professor da Harvard viajou para as montanhas do Himalaia para pesquisar essa teoria. A meditação profunda ajuda os monges de lá a aumentarem a temperatura dos dedos das mãos e dos pés, a tal ponto que eles conseguiriam secar lençóis molhados em 1 hora. Isso pode ser útil. Se alguém desenrolasse o DNA humano, seria grande o suficiente para ir da Terra ao Sol e voltar mais de 300 vezes. Ou poderíamos esticá-lo ao redor da linha do Equador 2,5 milhões de vezes. Todo esse DNA está enrolado firmemente em 3 bilhões de pares de bases no seu genoma. Você consegue ter uma ótima visão noturna se fechar um olho antes de entrar em um quarto escuro e depois abri-lo lá dentro. Na luz, suas pupilas se contraem. Na escuridão, elas se expandem para receber o máximo possível de luz. Com um olho fechado e o outro aberto, você consegue obter o equilíbrio perfeito que precisa para enxergar na escuridão. É por isso que alguns piratas usavam um tapa-olho, para enxergar melhor quando entrassem nas partes escuras do navio. Sua frequência cardíaca muda e se adapta à música que você está ouvindo. Ritmos mais rápidos fazem seu coração bater mais acelerado. Melodias mais tranquilas e lentas o ajudam a descansar. As emoções também fazem os batimentos do seu coração mudarem. Eles entram em sincronia com os da pessoa que você ama. Ao longo da vida, uma pessoa comum produz uma quantidade de saliva suficiente para encher 53 banheiras ou 2 piscinas. Sim, piscinas cheias de baba. Claro, você nunca verá essa quantidade toda de uma vez, já que sempre usa seu cuspe para mastigar, sentir o gosto e engolir a comida, e também para proteger os dentes. Você tem o superpoder de parar de soluçar inclinando o corpo sentado em uma cadeira. Depois é só tomar 10 goles de água em temperatura ambiente e voltar aos poucos à postura inicial. Isso vai ajudar seus músculos a relaxarem e a acabar com os espasmos. Os neurônios do seu cérebro transmitem informações a uma velocidade de aproximadamente 240 km por hora. Eles criam e entregam mais mensagens do que todos os celulares do mundo. O cérebro funciona assim sem parar, e toda essa ação gera eletricidade suficiente para acender uma lâmpada de baixa potência. Quando você tosse e espirra, o ar sai a uma velocidade de pelo menos 16 km por hora. E quando espirra, seus olhos se fecham automaticamente para impedir que possíveis bactérias entrem neles. Você tem mais do que os 5 sentidos básicos de paladar, visão, tato, olfato e... qual é mesmo o outro? Ah, sim, a audição. Tem também o senso de tempo, de equilíbrio, de calor e outros. Seu cérebro, por exemplo, sabe a posição que as partes do seu corpo ocupam uma em relação à outra. É por isso que você consegue tocar a ponta do seu nariz de olhos fechados. Algumas pessoas também conseguem ver barulhos como se fossem cores ou identificar imagens com cheiros. Seus olhos são sensíveis e poderosos detectores de fótons. O objeto mais distante que você consegue enxergar a olho nu é a galáxia Andrômeda, que fica a 2,5 milhões de anos-luz de distância da Terra.
Seu nariz consegue distinguir entre 1 trilhão de cheiros diferentes, mas você fica tão focado nos cheiros à sua volta que não consegue sentir seu próprio cheiro. Seu cérebro constrói sua própria imagem do mundo baseando-se em informações sobre luz, sombra e bordas de objetos. Isso também preenche o ponto cego da sua retina, que não tem sensores. Os receptores de paladar não ficam só na língua, mas também no estômago, pâncreas, outras partes do sistema digestivo, pulmões e no cérebro. Além dos sabores doces, ácidos, salgados e amargos, você também consegue distinguir o umami. Ele significa saboroso em japonês e deixa um sabor agradável na boca depois. Ele é encontrado em alimentos ricos em proteínas, como carne e peixe. Os humanos conseguem ficar fisicamente mais fortes com o poder da mente. Um professor da Universidade Estadual de Ohio pediu a um grupo de alunos para passar 11 minutos por dia, 5 vezes por semana, imaginando que estivessem fazendo musculação. Após 4 semanas, eles descobriram que os músculos de seus pulsos tinham ficado 2 vezes mais fortes do que os dos alunos que não fizeram nenhum treino mental. Cara, era disso que eu precisava. Os roncos de uma pessoa podem ser tão altos quanto um aspirador de pó ou um cortador de grama. Isso é de 80 a 90 decibéis. Qualquer barulho mais alto que 85 decibéis é um perigo para os ouvidos humanos. Seus ouvidos são tão sensíveis que você é capaz de ouvir moléculas. Se fechar os olhos e pedir a alguém para despejar água fria e água quente em 2 copos diferentes, você conseguirá diferenciar um do outro. As moléculas se movem mais devagar na água fria, ficam juntas e produzem um som mais grave. A água quente tem mais bolhas e possui um som mais agudo. Você pode ativar seus superpoderes de audição se virar seu ouvido direito para a direção certa. Você conseguirá ouvir conversas a longa distância mesmo se estiver em locais barulhentos. Isso é possível porque quando o som passa pelo seu ouvido direito, é processado pelo lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo do cérebro é ótimo para reconhecer falas. Quanto mais jovem você for, melhor esse truque funciona. Seu cérebro protege a si mesmo de uma sobrecarga de informações e limpa muitos pedaços de dados. Quando você se lembra de alguma coisa, não é exatamente o que aconteceu, mas uma recriação daquele acontecimento, incluindo partes que faltam ou que são acrescentadas. Seu cérebro distorce as memórias para que elas se encaixem melhor na sua visão de mundo. A área total das células do seu pulmão é do mesmo tamanho de uma quadra de tênis. As crianças e as mulheres respiram mais rápido que os homens, mas um adulto comum respira cerca de 6 litros de ar por minuto. Você é capaz de usar ecolocalização como os morcegos e golfinhos, ou seja, consegue encontrar seu caminho na escuridão total, analisando o que está ao seu redor e os barulhos que vão e voltam dos objetos. Cega ou não, qualquer pessoa pode ser treinada para estimar o tamanho de um lugar usando esse método. A corrida de resistência é outro superpoder humano. Você jamais conseguirá correr mais rápido que um guepardo, mas é capaz de percorrer uma distância mais longa em alta velocidade. Isso graças ao seu sistema natural de resfriamento, o suor, seus dedos curtos, grandes músculos do glúteo, seu bumbum e sua postura ereta. A grande diferença entre você e animais corredores é que você teria que fazer um treinamento para completar uma maratona, mas você também venceria todos eles. Para se manter acordado, basta pressionar a ponte do seu nariz. Faça isso gentilmente até sentir um leve desconforto. Isso envia terminações nervosas sensíveis, que enviam sinais para o seu cérebro. Ei, acorda! Ou algo parecido. E por hoje é só, pessoal. Até a próxima! Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.